salvação pela graça. Quero louvar a Deus por esse privilégio, essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida da pastora Marlene, que me fez o convite. Pastor Levi, os anjos da igreja, toda a minha igreja, corpo de obreiro, que confiaram em meu ministério nesta noite, para estar aqui. E diz assim a palavra do Senhor: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Aleluia. Voltando só no versículo 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Pode se assentar glorificando o nome. Para nós hoje é uma noite especial. É uma noite em que vamos partilhar do corpo e do sangue de Cristo. Corpo esse que foi açoitado, chicoteado, pendurado em uma cruz. Corpo este que teve pregos em tuas mãos e teus pés. Aleluia, Jesus. Para que hoje nós tivéssemos a oportunidade e o privilégio de estarmos na casa dele. Meu Deus, aleluia. Privilégio este que o mundo jamais vai conhecer. Porque Jesus disse: eu vim para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna. Mas numa noite como essa, chuvosa, fria, como já foi falado, noite de jogo, é Copa, noite de exposição, aleluia, muitos não estão aqui, mas eu e você damos valor a esse sacrifício de Jesus, porque eu digo que participar, ter a oportunidade, o privilégio de participar do corpo e do sangue de Cristo, aleluia, é gratificante. Porque outrora nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossas iniquidades, em nossas transgressões, aprisionados no nosso pecado que nos afastava do Senhor. Mas por intermédio de Jesus, Ele nos dá o privilégio, a oportunidade de se achegarmos a Ele. E quando, aleluia, o apóstolo Paulo, Deus abençoe, irmão, pela água, escreve essa carta à igreja de Éfeso. Paulo está agora ensinando aquela igreja que não é pelas obras que seriam salvos, não seria pelas obras que a igreja de Éfeso seria salva, mas pelo dom gratuito que é a graça de Jesus. Aleluia, aleluia, graça essa que veio principalmente e primeiramente
depois se estendeu a nós, os gentios. Aleluia, Jesus. Porque o povo rejeitou aquele que veio para dar salvação. E até hoje nós temos vivido um tempo em que muitos estão rejeitando, aleluia, um momento como esse. Muitos, aleluia, que até mesmo dizem conhecer as Escrituras, dizem servir a Deus, aleluia, estão rejeitando o sacrifício de Cristo. Mas eu e você somos privilegiados, aleluia, porque Ele nos deu a vida, porque Ele perdoou os nossos pecados. Estarmos na casa dEle nesta noite, fazer parte do corpo e sangue, aleluia, nada mais, nada menos que reconhecê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Eu sei que nós fazemos isso quando nós levantamos a nossa mão, aleluia, e confessamos com a nossa língua, com os nossos lábios, mas muitos não têm mais tido a firmeza de honrar este compromisso. Muitos não têm mais tido, aleluia, a destreza, aleluia, de ser compromissado com aquele que nos chamou para uma boa obra e uma grande obra, porque aquele diz que Ele preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Aleluia, Jesus. E quando eu chego num culto de Santa Ceia, a minha alma se quebranta. Aleluia. Aleluia, porque talvez numa noite de sábado como essa, mesmo com frio, mesmo com chuva, eu estaria em algum bar na cidade me embriagando. Eu estaria em algum banheiro de bar, aleluia, em cima de uma tampa de vaso cheirando uma cocaína. Mas Ele me resgatou. Ele nos resgatou, aleluia, para que hoje nós tivéssemos a possibilidade de chamá-lo Abba Pai, de clamar, aleluia, e sermos respondidos por Ele. Então, quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor me fez entender que não é para todos. Um privilégio como esse não é para todos, pastor e pastora. Aleluia, um privilégio como esse de participar do corpo e do sangue do Rei Jesus é para quem reconhece, é para quem tem o coração quebrantado, é para quem não olha para as circunstâncias como você que saiu da tua casa e veio adorá-lo, independente da circunstância, independente de como está o celeiro, independente de como está a sua situação. É como foi louvado aqui. Nós só queremos adorá-lo, nós só queremos exaltá-lo, nós só queremos engrandecê-lo. Aleluia. No outro tempo o apóstolo Paulo vai dizer para aquela igreja: vocês, aleluia, viviam segundo o curso deste mundo, servindo ao dono do mundo, pois o mundo já é do maligno. Paulo vai dizer segundo o príncipe da potestade das trevas. Aleluia, Jesus. Fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, vivendo na inclinação da carne. E quantos ainda nos dias de hoje, aleluia, têm vivido na inclinação da carne? Quantos nos dias de hoje ainda têm seguido, aleluia, o curso do mundo? Aleluia, a hora que o pastor falou aqui sobre os irmãos que não veem, eu falei para o pastor, falei, às vezes alguns até vêm, depois que sai do culto, louva a Deus, dá glória, aleluia, e depois sai para fazer as coisas mundanas. Mas eu e você estamos aqui, nós fizemos como Maria, nós escolhemos a melhor parte, a parte que jamais será tirada. Aleluia, como eu disse para uma pessoa, você não vai assistir o jogo do Brasil, você vai para a igreja no sábado, é dia de jogo. Eu falei,
que a gente tem que escolher. Chega um tempo que não dá mais para ficar em cima do muro. Chega um tempo que ou a gente entende, compreende que fomos chamados, que fomos escolhidos, e escolhidos não tem escolha, e obedecemos ou pagaremos preço. Aleluia, Jesus. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o andar, o se inclinar segundo a carne, fazer a vontade da carne, eu me lembro de Romanos capítulo 8, aonde ele vai escrever para aquela igreja de Roma: aleluia, aquele que se inclina para a carne, se inclina para a morte, mas aquele que se inclina ao Espírito, se inclina para a paz, para a vida eterna. Aleluia, porque não é mais tempo de brincarmos, igreja. Não é mais tempo, aleluia, de cogitarmos em dois pensamentos, igreja. Não é mais tempo, aleluia, de permanecermos dormindo, igreja do Senhor. É tempo de despertarmos, é tempo de escolhermos, aleluia, a quem queremos servir, quem é o nosso Senhor, a quem nós vamos obedecer, quem está no comando e na direção da nossa vida. Oh, Rabai de Cantarabás. Oh, aleluia. Houve um tempo em que eu e você não conhecia este Deus. Houve um tempo em que nós não tínhamos vida com Ele, não tínhamos intimidade, não tínhamos relacionamento. Ainda assim Ele nos guardava, nos livrava do mal. Quantos livramentos o Senhor deu a mim e a você? Quantos livramentos, quantas vezes o Senhor fechou a sepultura, fechou a boca do leão que veio para nos tragar, para que hoje tivéssemos essa oportunidade. E eu me entristeço, pastora, pastor, igreja do Senhor, quando num culto de Santa Ceia muitos não estão na presença do Senhor. Aleluia. Mas eu e você escolhemos a parte que vai nos edificar, que vai, aleluia, nos dar ânimo quando a tristeza vier, quando a aflição vier. Aleluia, porque aquele que reconhece o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador, aquele que reconhece que é totalmente dependente dele, que sem ele não pode fazer nada, não pode viver, aleluia, de uma maneira abençoada. Esse, aleluia, escolhe a melhor parte. Esse, quando chega a adversidade, ele sabe: não, eu vou vencer essa adversidade, porque o Deus Todo-Poderoso está comigo. A enfermidade vem assolar, mas eu vou vencer. Eu vou permanecer crendo que Ele é a cura. Eu vou permanecer crendo que ainda que a morte assole, aleluia, Ele é fiel para ressuscitar. Oh, sabe por que no nosso meio hoje há muitos doentes, há muitos fracos? Igreja do Senhor, porque não tem reconhecido o Senhor. E como que eu não reconheço, missionária Maia? Quando eu não tenho relacionamento, quando eu não tenho intimidade, quando eu não tenho vida. Eu vou ao templo por ir, eu leio a palavra por ler, eu oro por orar, eu louvo por louvar. Mas quando nós temos uma vida com o Senhor, nós não olhamos para as circunstâncias. Aleluia, pode estar chovendo, pode estar fazendo frio, pode o Brasil estar ganhando ou não, a gente escolhe estar na presença, porque a presença dele que nos, aleluia, edifica, nos vivifica, nos transforma, nos renova. Ai, de cantar alabás. Aleluia. E essa graça, ela até veio para todos. Ela veio. Jesus disse que Ele é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida. Ele deu a vida para que nós fôssemos ovelhas do
salmista, aleluia, declarava: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha torre forte, aleluia, oh glória. Então não é em vão. Talvez você disse assim: eu vou lá na igreja hoje, é culto de Santa Ceia, se eu não for, o pastor vai ficar no meu pé. Ei, igreja, ei, você enganamos o homem, mas o Senhor não enganamos. Mas eu creio que enquanto muitos pensam assim, há uma igreja aqui, eu e você, que estamos aqui com o nosso coração quebrantado, voltado para a obra do Senhor, voltado para a presença, oh, aleluia. Porque nós reconhecemos que antes éramos filhos da ira, da desobediência, das trevas, aprisionados. Mas como foi louvado aqui, o amor dele por nós é um amor que não tem explicação, é imensurável, não tem como medir. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Como que um Deus, pastora Marlene, poderia dar o teu único filho em favor de uma humanidade, sabendo que a humanidade ia ser ingrata? Esses dias eu estava na minha casa e comecei a falar: Senhor, como o Senhor é lindo. Todo tanto que nós declararmos que o Senhor é lindo ainda é pouco, porque só um Deus de misericórdia, só um Deus de graça, só um Deus de perdão, é capaz de dar o teu único filho, sabendo que muitos o rejeitariam ainda nos dias de hoje. Muitos não dão valor para o sacrifício. Jesus carregou uma cruz que não era para ele. Se a gente for estudar, aquela cruz, ela tinha o dobro do tamanho, porque ela não era para Jesus especificamente, ela era para Barrabás. Barrabás era o dobro do tamanho de Jesus. Se a gente for estudar, analisar os contextos, aleluia, em João, em Lucas, Marcos, nos evangelhos, aleluia, nós vamos ver que Jesus, ele andou cerca, aleluia, de metros, até mesmo quilômetro, carregando aquela cruz por ruelas estreitas até chegar no Gólgota, por amor às nossas vidas. Por amor às nossas vidas, para que hoje nós estivéssemos aqui. Aleluia! Porque Ele nos deu vida. Porque Ele nos deu, aleluia, vida. Porque Ele é vida. Aleluia! E aquele que reconhece que Ele é a vida, vive bem. Nós vemos hoje, aleluia, Jesus, no nosso meio, pessoas que só murmuram, pessoas que só reclamam, pessoas que só vivem em enfermidades, é opressão, é depressão, aleluia. Eu tenho algo a dizer. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Paulo declara que nele nós somos mais do que vencedores. Então por que tem pessoas, esse dia eu estava em casa e comecei a falar com Deus, por que tem pessoas que não saem das adversidades, não saem das dificuldades, não saem das enfermidades, só vive em prova, só vive em peleja? Pode até dizer que é cristão, pode até dizer que crê em Deus, mas e o coração como está? Porque Jesus disse que muitos o adoram com os lábios, mas o coração está longe. Porque é normal eu e você, igreja, temos dificuldade, mas chega um momento que a vitória tem que vir, pastor. Chega um momento que tem que ter vitória. A enfermidade pode assolar, mas chega um momento que a cura, ela vai chegar. Agora, se a gente só vive em peleja, é hora de não tentar entender o porquê, mas o pra quê.
O para que Deus está te permitindo isso? O porquê que Deus está permitindo? Aleluia, Jesus. Paulo vai continuar dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. A graça é o favor imerecido. Jesus não precisava passar por nada disso. Jesus não tinha necessidade de passar pelo que ele passou. Não era necessário. Ele escolheu passar por tudo que ele passou, por amor a nós. A palavra do Senhor nos evangelhos vai dizer que chega um momento, Jesus chama Pedro, Tiago e João para subir no Monte das Oliveiras, e ali ele deixa os discípulos e se afasta um pouco para orar. A palavra vai dizer que Jesus está tão angustiado que ele começa a suar gotas de sangue. E eu fui pesquisar, a pessoa ela só chega a suar gotas de sangue quando ela atingiu o nível, o ápice de estresse, de angústia. Para a gente entender o que Jesus decidiu passar por nossas vidas. Para entendermos, então, participar da Santa Sé é uma coisa séria. Muitos têm banalizado, muitos têm trocado o corpo e o sangue de Cristo por uma noitada. Muitos têm trocado o corpo e o sangue de... E eu não estou falando do mundo, eu estou falando de pessoas que já levantou a mão, já aceitou como Senhor e Salvador. Aleluia, Jesus. Pessoas que continuam mortas, pessoas que continuam mortas, aleluia. Mas nós estamos aqui nesta noite porque nós reconhecemos que Ele é tudo o que precisamos. Nós reconhecemos que Ele, aleluia, é tudo o que nos falta. Aleluia, como foi louvado aqui. Não se afasta, não me deixa, segura na minha mão, porque eu e você só chegamos aqui porque o Senhor segurou na nossa mão, porque o Senhor tem segurado. Aleluia, como Ele disse para Josué: esforça-te, venha com ânimo, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aleluia, oh, aleluia. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós fazemos parte, aleluia, dessa graça. É motivo de alegria estarmos, aleluia, numa noite como essa, unidos em um só corpo, um só espírito, adorando ao Senhor. Glória a Deus, Jesus. Porque pela graça de Jesus nós fomos salvos. Com Ele nós ressuscitamos. Com Ele, aleluia, com a entrega dEle naquela cruz do Calvário, os nossos pecados também foram levados. As nossas iniquidades, as nossas transgressões. Mas Paulo também vai dizer, agora para não darmos ocasião, liberdade, já que agora somos libertos, somos livres, não dar ocasião à carne, para que não voltemos a ser escravos da carne, escravos do pecado. Então, igreja, essa noite é noite de alegria para nós. Aleluia, é noite de nos alegrarmos e agradecermos. Aleluia, é noite, aleluia, de declararmos: santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, que está conosco. Aleluia, é noite de dizermos para o diabo: tu pode até se levantar, mas eu tenho um Redentor, e eu sei que o meu Redentor vive, e por mim ele se levantará. Porque tudo que o inimigo queria é que eu e você não estivéssemos aqui. Tudo que o inimigo queria, igreja, é que não estivéssemos aqui hoje. Mas o Senhor nos deu esse privilégio. O Senhor nos deu essa oportunidade. Aleluia, é o Senhor, aleluia. Para nos mostrar, vai continuar o apóstolo Paulo,
nos tempos vindouros, nos mostrar a suprema riqueza da sua vida e a sua vontade para a nossa vida. Muitos confiam em tantas coisas e não confiam na bondade do Senhor, não confia na riqueza do Senhor, não confia no Deus Todo-Poderoso. Aleluia, acaba pagando um preço sem saber o porquê. Aleluia, mas quando nós reconhecemos a riqueza de Deus, o amor dele por intermédio de Cristo, aleluia, nós nos alegramos. Aleluia, Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Se coloca de pé, igreja do Senhor.